só em cima dele, nada mais que isso. E eu quero compartilhar com vocês. O texto diz assim: cessando o tumulto. Você me ajuda a ler? Vamos lá, mais uma vez. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os seus discípulos. Só até aqui. Vamos ler mais uma vez. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os seus discípulos. Deus e Pai, fala conosco, usa-me conforme a tua vontade, fala o nosso coração, é o que eu quero te pedir, Senhor. Se você crê, diga amém e amém. Esse texto, quando fala a respeito desse tumulto que foi cessado, também fala a respeito de um homem que incitou o tumulto, chamado Demétrio. Então, quando você analisa o capítulo 19, que você não vai ler agora, e nós também não vamos colocá-lo agora, você vai ver que teve alguém que incitou um tumulto. Foi um dia muito difícil para o apóstolo Paulo e para os seus discípulos. E a Bíblia diz, e começa dizendo, que o tumulto cessou. Eu aprendi algumas coisas no reino, irmãos. Dentre as coisas que eu aprendi no reino, é que tudo passa. A dor, me ajuda, a dor passa. A tristeza, as incertezas também passam. E quando esse tumulto cessa, desculpa falar mais cadenciado, quando esse tumulto cessa, Paulo manda chamar os seus discípulos. Se tem alguém aqui que sabe lidar com dias difíceis, é o apóstolo Paulo. Inclusive, falando em dias difíceis, é muito comum e corriqueiro que eles nos sobrevenham. Por isso, a palavra vai dizer: não andeis ansiosos com o que é vez de comer ou vestir, porque o dia de amanhã trará o seu próprio mal. Então, quando eu falo de alguém que aprende a lidar com um dia difícil, essa pessoa só consegue lidar com esse dia difícil da maneira que ela lida, porque ela entende que vai passar. Então deixa eu, é simples, mas talvez alguém chegou aqui hoje precisando ouvir isso. Vai passar. Está doendo? Está te machucando? Mas vai passar. E existem dores que elas mexem com a gente por dentro, porque as piores feridas não são as externas. As piores feridas são as internas. Fazem parte daquelas que a gente não consegue, muitas das vezes, lidar com elas no momento. Da gente até achar que elas não terão fim, que vão nos consumir.
Eu ministrei na quinta-feira a segunda epístola de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, quando Paulo vira e fala a respeito de uma aflição que ele estava passando. O texto fala sobre a natureza da tribulação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Na NVI, coloca na NVI, na Nova Versão Internacional, diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo coloca que aquele momento que ele viveu tinha cheiro de morte, gosto de morte. É claro que no versículo de número 9, ele começa a mostrar a maneira que Deus age. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, quando o apóstolo Paulo, quando Lucas vai citar e vai dizer que cessando o tumulto, que aquilo que era tão forte, que abalou as estruturas dos discípulos, cessou, o apóstolo Paulo manda chamar os discípulos. E o texto, ele vira e diz que tendo-os confortados, ou confortado, isso diz que depois de confortado ele vai se despedir, ele vai partir para a Macedônia. Eu não sei se você sabe disso, mas o apóstolo Paulo é um antes da Macedônia e outro depois da Macedônia, mostrando que para cada cristão, para cada homem de Deus, nós somos um antes da Macedônia e outro depois da Macedônia. As experiências que Paulo vai ter depois da Macedônia é ímpar, incontestavelmente diferente de tudo que ele já tinha vivido antes da Macedônia. Então, às vezes no meu processo e no seu de caminhada, Deus coloca uma Macedônia e começa a nos mostrar que depois da Macedônia muitas coisas serão diferentes. Mas o texto diz que Paulo vai confortar os seus discípulos. De que forma, pastor? Com um abraço. Paulo chama os seus discípulos e ele vai, me ajuda, ele vai. Só que de início, os discípulos que estão sendo abraçados, eles estão achando que o abraço que Paulo está dando neles é por conta do tumulto do dia anterior. Só que o abraço que Paulo está dando neles não é por conta do tumulto do dia anterior. O abraço que Paulo está dando neles é a preparação para os problemas que viriam nos dias subsequentes. Então o Espírito Santo se antecipa, coloca no coração do apóstolo Paulo um desejo de abraçar, de chamar os seus discípulos, de confortá-los, porque agora o que vai acontecer aqui, através do abraço, é a preparação para tudo aquilo que tinha que vir e que viria, que seria pior do que os momentos que antecederam no dia anterior. Então, nesse texto aqui, nós vamos observar que quando Jesus vira para Pedro e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo,
porém eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Simão, o que você vai passar vai ter fé suficiente para suportar. Aquilo que você vai enfrentar mais à frente, eu já roguei por ti. A tua fé não vai desfalecer. Então o que esse texto está dizendo e nos ensinando é que esse é o verdadeiro evangelho. Que evangelho é esse, pastor? É o evangelho que nos permite ser instrumento para alguém, para aquilo que ela já viveu? Não, para aquilo que ela ainda vai viver. Nos permite ser instrumento para alguém de conforto, para que no momento do caos, no momento da adversidade, no momento que as lutas vierem, a gente venha lembrar: ele rogou por mim primeiro, eu fui abraçado antes. Tudo aquilo que estava por vir, depois você vai ler na sua casa, todas as afrontas que viriam, todas as armadilhas que estavam sendo preparadas para eles, quando as lutas chegassem, eles olhariam e diriam: nós fomos abraçados antes. Por isso que eu estou de pé, por isso que você está de pé. Porque quando alguém ora por você, quando alguém intercede pela tua vida, quando alguém intercede pelo teu ministério, às vezes ela não tem noção de que vai ser essa oração de hoje que vai sustentar o amanhã de quem você está orando. O fato de você dobrar o teu joelho e o fato do Espírito Santo colocar no teu coração: intercede agora. Alguém já foi acordado para interceder por alguém, irmãos? Alguém já foi despertado para interceder por alguém? Alguém já esteve nessa condição do Espírito Santo acordar, do Espírito Santo te despertar, onde num determinado momento do dia, Deus virá e falar assim: ei, entra nessa batalha, porque o inimigo está com fúria, e a fúria dele é de ceifar vidas. Eu tive um sonho, e no sonho daquela madrugada, Érica, eu agora posso te falar, eu te via sobre uma pedra, e eu procurava a sua filha, e ela também não estava viva. Aquilo foi tão apavorante no mundo espiritual, que o Espírito Santo disse para mim: intercede por ela agora, porque o inimigo quer levá-la, e quer frustrar os sonhos do marido quanto à filha. Logo que o dia amanheceu, eu entrei em contato contigo e disse: querida, eu não sei como é que você vai fazer, se eu vou na sua casa, se você vai vir aqui, mas eu preciso interceder, eu preciso impor as minhas mãos no alto da sua cabeça. E eu não queria te contar exatamente aquilo que Deus havia me dado, porque eu não queria te assustar, mas eu disse: olha, é muito sério. Você naquele mesmo dia veio à igreja. Eu lembro que você estava no gabinete e a pastora Mercedes entrou, e quando ela entrou, ela teve um arrepio, e ela me chamou no canto do lado de fora e disse: tem um espírito da morte aí. E eu falei: é por isso que ela está aqui, porque Deus me revelou isso. E nós oramos e repreendemos. Toda honra e glória pertence ao Senhor Jesus. E você me liga e diz: pastor, a cirurgia está marcada para o dia tal, mas houve uma antecipação, uma possibilidade, o que eu faço? Eu digo: querida, vá para essa cirurgia.
E naquele momento em que você estava passando pelo processo, eu disse: Deus, guia a tua mão poderosa, porque se tu nos deu algo, é para que esse algo seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, e para que a vitória seja dada à tua filha. E hoje você está com a sua filha no colo, para a honra e glória do Senhor. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os seus discípulos. Discípulo aqui fala de alguém próximo. Discípulo fala daqueles que estavam caminhando com Jesus. E os conforta. O que isso aqui mostra para nós? Que a tua obra não começa lá fora. Que a obra que Deus tem na tua vida começa do lado de dentro. Porque do lado de fora podem tudo serem flores. Pode ser que tu seja bênção para todo mundo, mas se você não for bênção para a sua casa, de nada adianta. A Bíblia diz que somos pior que o incrédulo quando não cuidamos dos de casa. Isso mostra para nós de que a nossa obra começa do lado de dentro. Esse tempo é o tempo das mães abraçarem seus filhos, dos filhos abraçarem suas mães, seus pais. Esse tempo é o tempo do conforto. Esse tempo é o tempo da preparação. Esse tempo é o tempo de não perdermos tempo gastos com sentimentos que não nos levarão a lugar nenhum. Esse tempo é o tempo do amor. Esse tempo é o tempo da preparação. Esse tempo é o tempo de gastarmos com todas as nossas forças. Esse tempo é o tempo do eu te amo. Esse tempo é o tempo de dizer: você é importante na minha vida. Esse tempo é o tempo de nos abraçarmos, irmãos. Por conta de quê? Por conta dos problemas que podem vir. Pois quando eles chegarem, nós vamos olhar e vamos dizer assim: nós fomos abraçados antes. O interessante do abraço do apóstolo Paulo é que ele vai abraçar e os discípulos não vão entender absolutamente nada. Pega a visão. Nem tem esse costume de dizer pega a visão. Mas pega a visão. Ele abraça. Inicialmente os discípulos acham que é um abraço que talvez leve ali 2, 3 segundos, mas quanto mais ele abraça, mais ele aperta. E agora os discípulos que achavam, que o abraço fosse um abraço curto, começam a perceber uma atmosfera diferente, porque agora o Espírito que está sobre o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, começa a envolver. Sabe o que Deus está dizendo? Pessoas vão ser curadas através do abraço, pessoas vão se converter através do abraço, pessoas vão aceitar Jesus através do teu abraço. Você vai abraçar, elas não vão entender absolutamente nada, mas no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo vai vir e vai mostrar: é por isso que eu estou abraçando. Eu abraço hoje para que você entenda que o meu abraço está te poupando de problemas futuros. O meu abraço está dizendo para você de que você é importante. O meu abraço, ele te prepara, é o abraço da preparação, você está entendendo? Aí, quando vierem os dias maus, eu fui abraçar. Então,
Deixa eu repetir isso de novo, pelo amor de Deus. Filhos, abracem seus pais, pais, abracem seus filhos. Gasta tempo com isso. Não é tempo só com palavras. Às vezes não precisa falar absolutamente nada, é só um abraço. É o abraço do conforto, é um abraço do amor, é um abraço da preparação, é um abraço que vai dizer: ainda que hajam dores lá na frente, saiba que eu estou contigo, eu vou caminhar contigo, em nome de Jesus. Eu costumo dizer, e termino, que existem duas coisas sinceras, dentre outras, mas que eu julgo serem muito verdadeiras. Primeiro, é o olhar. Repita comigo, diga assim: o olhar fala. Segundo, o abraço. Quando o abraço não é verdadeiro, irmãos, e outra coisa, os homens que acham que abraçar é coisa de... Tem coisa que a gente não pode falar mais, né? Mas eu gosto de ir lá no Robertão, esse cara grandão, e às vezes eu fico com esse cara abraçado ali. A gente fica agarrado, né, Roberto? E às vezes ele quer largar, eu não largo. Por quê? Porque tem poder num abraço. Você viu, Kelly, você saiu do seu lugar, veio aqui dar um abraço na pastora, porque tem poder no abraço. É porque às vezes nós pastores não vamos dizer para vocês que nós estamos precisando de um abraço, mas o Espírito Santo pode colocar no teu coração. A Madalena, que é o nome da minha mamãe, né, que eu considero como mamãe também, ali fora veio e me deu um abraço. Você está entendendo? Eu quero te dizer que nós temos perdido tempo com muitas coisas, e você não tem gasto tempo com o que é importante. Tem alguém do teu lado que só precisa de um abraço. Tem alguém próximo de você que só precisa de um abraço. O abraço do conforto, o abraço do amor, o abraço da cura, o abraço da manifestação do céu, o abraço da preparação. E aí, irmãos, quando vierem os dias maus, quando eles chegarem, nós vamos dizer: eu fui abraçado antes. Se tivesse um tema para essa mensagem, seria esse: eu fui abraçado antes. Quando vierem os dias difíceis, quando vierem os dias tempestuosos, quando vierem os dias turbulentos, nós vamos olhar e vamos dizer: Senhor, Tu és fiel, porque Tu enviou aqui, ó, Tu enviou, porque Tu é esse, porque o Senhor me prepara, porque é o abraço que muda, é o abraço, sabe, é o abraço, o abraço. Isso aqui é importante para nós. Gastem tempo. Posso fazer algo aqui? Eu queria que você saísse do seu lugar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus por enquanto. Quem puder ficar de pé. Eu queria que você saísse do seu lugar. Apaga as luzes para mim, para dar privacidade, que a pessoa vai se sentir mais à vontade. Eu queria que você saísse do seu lugar. Vamos orar primeiro. Deus e Pai, eu acredito que tem gente que chegou hoje aqui que só precisa de um abraço, Deus. Em nome de Jesus, só precisa de um abraço. Então o Senhor nos guie e nos leve às pessoas certas.
Nos leve às pessoas certas, Senhor. Que seja o abraço do perdão, o abraço do amor, o abraço em nome de Jesus. Ensina-me a sentir teu coração. É o abraço que você vai ouvir as batidas do coração do teu irmão, da tua irmã. É claro que se for família, a gente libera homem com homem, mulher com mulher. Ou se houver um grau de intimidade entre vocês, aí está liberado. Saia do teu lugar. Procure pelo menos 3 pessoas. Isso, procure 3 pessoas. Você vai abraçar uma. Depois o Espírito Santo vai te levar para uma outra. Em nome de Jesus, o abraço de pai, o abraço de mãe. De repente você achou que você veio aqui por outros motivos, mas ao chegar você entendeu o verdadeiro motivo. Então abrace. Jesus, tu és o pão que me alimenta, O verbo vivo, o verbo vivo que desceu do céu. aleluia. Com teu amor, Abraça-me, cura-me, cura-me, enche-me, toca-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim. Exalta teu lar. com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Vem sobre mim, vem sobre mim, com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia.
sobre-me com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia. Vem sobre mim com teu manto, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Diga aleluia. Aleluia. Amém, amados. Se você já abraçou, tome o teu assento, senta um pouquinho. Afinal de contas, um abraço cura ou não cura? Repita comigo, diga assim: um abraço verdadeiro faz toda a diferença. Amém, irmãos? Aleluia. Podeis tomar assento. Amados, é chegado o momento de nós abençoarmos a casa de